Bom dia, sou William Freitas. Obrigado por dedicar esse momento para buscar a Deus. Espero que encontre aqui uma direção para seu dia ou sua vida. O capítulo 5 do livro de Êxodo é um marco de tensão e provação. Moisés e Arão, obedecendo ao chamado do Senhor, se colocam diante do faraó com ousadia e fé, proclamando a ordem divina: "Deixa ir o meu povo." Mas a resposta de Faraó não é apenas uma negativa, é uma represália que aumenta o sofrimento do povo. A primeira consequência da obediência ao Senhor não é alívio, mas opressão ainda maior. Este capítulo nos ensina sobre a realidade do livre-arbítrio, tanto de Moisés quanto de Faraó. Ambos têm escolhas. Moisés escolhe obedecer ao Senhor mesmo diante do risco. Faraó escolhe endurecer o coração. O Senhor permite ambos os caminhos, pois não nos força a crer, a amar, a obedecer ou a rejeitá-lo. O futuro, embora sob os olhos do Altíssimo, é moldado pelas nossas decisões diárias, cheias de responsabilidade. A fé que professamos só é real quando colocada à prova. E é nesse ponto que a perseverança é forjada. O povo, ao ver o sofrimento se intensificar, questiona Moisés. Moisés, por sua vez, questiona o Senhor. É aqui que a honestidade diante de Deus se torna um ensinamento poderoso. Moisés não finge compreender tudo. Ele fala com o Senhor com transparência, revelando sua angústia e frustração. E o Senhor, que conhece os corações, não rejeita tal oração. Ao contrário, a usa para aprofundar o chamado e o propósito. Deus fala conosco muitas vezes não em grandes milagres imediatos, mas através dos processos que nos moldam. Às vezes, Ele nos chama para uma missão que trará dores antes de bênçãos. Mas é nesse caminho que aprendemos que Deus está acima de tudo. Acima dos governantes, dos sistemas injustos, das dores humanas, da dúvida, do medo e da lógica aparente. Obedecer ao Senhor é entrar num caminho que exige coragem, fé, honestidade consigo mesmo e com Deus, e a aceitação do tempo divino. Assim como Moisés, muitas vezes esperamos um resultado imediato, mas o plano de Deus é mais profundo. Ele não busca apenas libertar o povo, ele busca ensinar-lhes quem ele é. E para isso, cada etapa tem um propósito. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante de Ti me coloco em humildade e reverência, reconhecendo-Te como soberano sobre todas as coisas, sobre reis e nações, sobre corações humanos e caminhos invisíveis. Neste dia, ao refletir sobre a Tua palavra no capítulo 5 de Êxodo, ergo minha voz em oração, reconhecendo que, assim como Moisés, muitas vezes caminho com o coração cheio de temor, dúvidas e até confusão, mas ainda assim desejo perseverar em obediência ao Teu chamado. Senhor, sei que muitas vezes Te busco esperando respostas imediatas, sinais rápidos e portas abertas sem resistência. Mas Tu és o Senhor dos processos, e por vezes, antes da libertação, permites que passemos pelo fogo que purifica, pelas águas que testam a profundidade da fé, pelos desertos onde aprendemos a ouvir Tua voz com mais nitidez. Ensina-me a aceitar o caminho que traçaste, mesmo quando parece contrário às minhas expectativas. Que eu compreenda que Tu falas também no silêncio, no tempo de espera, no aumento do fardo, nas reações que não entendo. Dá-me, Senhor, um coração perseverante, que eu não desista quando a resposta do mundo for contrária à Tua promessa. Que eu não tema a rejeição dos homens quando estou de pé diante deles em Teu nome. Que a minha fé não vacile quando a obediência trouxer oposição. Assim como Moisés suportou o desprezo do povo e a dureza do faraó, ajuda-me a suportar as consequências de escolher o Teu caminho. Que eu não me arrependa de ter Te obedecido, mesmo quando o resultado parecer desfavorável. Que eu confie que Tu tens um plano maior,
mais profundo, mais eterno. Senhor, ensina-me a ser responsável pelas escolhas que faço. Não me deixes colocar sobre outros a culpa pelas consequências do meu livre-arbítrio. Dá-me discernimento para escolher o bem, mesmo que ele custe caro aos olhos humanos. Ensina-me que cada decisão minha molda o futuro e que, embora tu estejas comigo, tu não me obrigas. Tu me ofereces direção, mas é minha a decisão de segui-la. Dá-me a graça da honestidade, Senhor. Que eu seja verdadeiro comigo mesmo, com os outros e contigo. Que minhas orações não sejam fingidas, nem minhas palavras sejam máscaras. Que eu tenha liberdade de te dizer quando não entendo, quando me sinto fraco, quando o medo me visita. Porque sei que tu és um Deus que acolhe o coração sincero e fortalece os que se derramam diante de ti. Pai, livra-me do desejo de controlar tudo. Que eu reconheça que tu és Deus acima de tudo, acima dos homens poderosos, acima dos sistemas que nos oprimem, acima das dores que nos testam. Que eu não duvide da tua soberania só porque os acontecimentos do momento parecem contrários. Ensina-me a ver além do agora. Dá-me olhos espirituais para perceber que estás agindo, mesmo quando não vejo o movimento. E, Senhor, quando eu for criticado, incompreendido, rejeitado por aqueles a quem tento ajudar, dá-me a humildade de continuar firme, sabendo que a missão vem de ti, não deles. Que eu não desanime diante da incompreensão, mas que persevere com amor, fé e constância. Que eu ouça a tua voz mesmo nos ruídos da opressão, mesmo nas palavras duras que recebo, mesmo nas portas fechadas que enfrento. Que eu entenda que se tu me enviaste, és tu quem vai abrir o caminho, no teu tempo, da tua forma, para a tua glória. Por fim, Senhor, lembra-me de que o futuro que eu vivo amanhã começa com as escolhas que faço hoje. Que eu ande com responsabilidade e temor, sabendo que tu me deste liberdade, mas não sem direção. E que essa liberdade só encontra sentido quando é usada para te servir e te obedecer. Sê comigo, Senhor, fala comigo, guia-me e fortalece-me para não recuar. Pois mesmo quando tudo parece escuro, sei que tu és a luz que me guia. Em ti confio e em ti repouso minha alma. Em nome de Jesus, teu Filho amado, que também obedeceu até o fim, eu oro. Amém. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu gostei, comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.